Ao passar pelo jardim de sua mansão, milionário fica paralisado ao ouvir o jardineiro cantando uma canção. A mesma que sua esposa cantava para seu filho antes de desaparecer há 20 anos atrás. A brisa fria da manhã pairava sobre os amplos jardins da mansão Barreto, em Campos do Jordão. A propriedade, uma das mais imponentes da região, era cercada por altos portões de ferro e ladeada por fileiras de árvores cuidadosamente podadas. O cheiro das flores de lavanda misturava-se ao aroma úmido da grama recém-cortada, criando um contraste com o silêncio que reinava ali. Cláudio Barreto, com suas mãos enfiadas nos bolsos de um casaco de lã cinza, caminhava lentamente por entre os arbustos floridos. A caminhada matinal era uma rotina quase sagrada para ele, um momento de isolamento que permitia fugir, ainda que por breves instantes, das dores e arrependimentos que o acompanhavam há 20 anos. Sua mente, porém, estava longe das paisagens ao seu redor. Ele era um homem marcado por uma tragédia que o transformara: a perda da esposa Tatiana e do filho Lucas Henrique, ambos desaparecidos de maneira inexplicável 2 décadas atrás. Havia deixado um vazio irreparável. Durante anos, Cláudio dedicou sua vida ao trabalho, construindo um império empresarial que o tornou um dos homens mais ricos do país. Contudo, todo aquele sucesso financeiro não conseguia preencher o buraco em seu coração. Ele se mantinha ocupado, como se cada reunião, cada negociação, pudesse afastar os fantasmas que o perseguiam. Enquanto caminhava naquela manhã, algo interrompeu seu transe habitual. Um som distante, familiar e ao mesmo tempo inquietante, chegou aos seus ouvidos. Uma melodia assobiada, suave e melancólica. Carregada pelo vento, ele parou abruptamente, franzindo a testa. Aquela canção era impossível esquecer. Era a mesma melodia que Tatiana costumava cantar para Lucas Henrique antes de dormir. Cláudio virou-se em direção ao som, tentando localizar sua origem. Seus olhos pousaram em Bruno, o jardineiro recém-contratado, que regava tranquilamente um canteiro de rosas. O jovem parecia alheio à presença do patrão, concentrado em seu trabalho enquanto assobiava despreocupadamente. Com passos firmes, Cláudio se aproximou, o coração batendo mais rápido a cada instante. "Bom dia, senhor Barreto", disse Bruno, interrompendo o assobio ao perceber a figura imponente do patrão. Ele limpou as mãos no avental e esboçou um sorriso tímido. Cláudio não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou fixamente para o jovem, observando cada detalhe: o cabelo escuro e levemente despenteado, os traços do rosto marcados por uma mistura de juventude e algo que parecia familiar demais para ser ignorado. Essa melodia", Cláudio começou com a voz rouca. "Onde você a aprendeu?" Bruno franziu a testa, surpreso com a pergunta. Ele parecia não entender por que algo tão simples despertara tanta atenção. Ele coçou a cabeça, tentando se lembrar. "Não sei. Acho que sempre soube. Minha mãe costumava cantar para mim quando eu era pequeno." Cláudio sentiu o chão sumir por um instante. O coração, que há muito parecia acostumado a bater em um ritmo lento e pesado, agora disparava. A melodia, a menção de uma mãe que cantava, não podia ser coincidência. "Sua mãe", insistiu Cláudio, tentando manter o tom casual, mas incapaz de disfarçar a tensão em sua voz. Bruno assentiu, mas seu sorriso desbotou, dando lugar a uma expressão de melancolia. "Sim, ela desapareceu quando eu ainda era criança. Nunca soube exatamente o que aconteceu. Lembro de flashes, de algumas coisas, mas é tudo meio confuso." A resposta de Bruno deixou Cláudio sem palavras. Ele olhou para o chão, tentando organizar os pensamentos. Poderia aquele jovem ser Lucas Henrique? As coincidências eram perturbadoras demais para serem ignoradas. Mas e se ele estivesse apenas se agarrando a uma esperança tola? "Entendo", murmurou Cláudio, esforçando-se para parecer indiferente. "Continue seu trabalho." Com um breve aceno, Bruno voltou a regar as plantas, mas Cláudio permaneceu parado por alguns segundos, antes de virar-se e caminhar de volta para a casa. Sua mente estava em turbilhão. Ele não conseguia ignorar o que acabara de ouvir. De volta ao seu escritório, Cláudio sentou-se em sua poltrona de couro, encarando a janela que dava vista para os jardins. Ele passara anos tentando enterrar o passado,
mas agora parecia que algo o estava forçando a desenterrá-lo. A lembrança da melodia, os traços de Bruno, as coincidências com a história de sua família. Ele precisava de respostas. Pegou o telefone e discou o número de sua secretária. Marta, preciso que encontre um detetive. Alguém confiável. Claro, Sr. Barreto. Algum motivo específico? Cláudio hesitou. Ele não estava pronto para compartilhar suas suspeitas, nem mesmo com Marta, uma das poucas pessoas em quem confiava. Apenas um assunto pessoal. Seja discreta, após desligar. Cláudio abriu o cofre embutido em sua estante e retirou uma caixa de madeira que não mexia há anos. Dentro dela estavam fotos antigas de sua família, junto com alguns objetos de Lucas Henrique. Ele passou os dedos por um pequeno carrinho de brinquedo, agora desgastado pelo tempo, e sentiu um nó na garganta. Naquela noite, enquanto o silêncio envolvia a mansão, Cláudio relembrou momentos felizes que pareciam pertencer a outra vida, mas a canção de Bruno ecoava em sua mente como uma pergunta sem resposta. E se, no dia seguinte, Cláudio acordou mais cedo que o habitual? A noite anterior havia sido inquieta. Marcada por sonhos confusos e fragmentados, as memórias de Tatiana e Lucas Henrique o assombraram de forma tão vívida que ele sentiu como se estivesse vivendo novamente aqueles dias de felicidade. Mas, como sempre, o despertar trouxe de volta a realidade cruel. Sua família estava ausente, e o silêncio de sua mansão era um lembrete constante disso. Depois de se vestir, Cláudio caminhou até o escritório, onde encontrou Marta, sua secretária, já ocupada com sua agenda matinal. A mulher, uma figura discreta e eficiente, lançou-lhe um olhar curioso quando ele entrou. Sr. Barreto, já consegui o contato do detetive que o senhor pediu ontem, informou Marta, entregando-lhe um pequeno cartão. É um profissional bastante respeitado em investigações particulares. Cláudio pegou o cartão sem dizer uma palavra e o guardou no bolso interno do paletó. Obrigado, Marta. Qualquer coisa urgente hoje? Perguntou, mudando de assunto abruptamente. Apenas uma reunião com os diretores às 11. De resto, tudo tranquilo. Cláudio assentiu, mas seu foco já estava longe. Ele precisava agir com cautela. Mesmo que suas suspeitas sobre Bruno parecessem absurdas, não conseguia ignorar o sentimento crescente de que estava diante de algo importante. Mais tarde, no jardim, Cláudio observou Bruno de longe. O jardineiro estava abaixado, podando uma fileira de azaleias, e assobiava outra melodia, igualmente familiar. Era algo que Tatiana cantava em momentos felizes, uma canção que Cláudio reconhecia claramente. Ele respirou fundo e decidiu que precisava conversar com o jovem novamente. Bruno, poderia me acompanhar por um momento? Chamou Cláudio, tentando soar casual. Bruno ergueu-se, limpando as mãos nas calças de trabalho, e seguiu o patrão até uma área mais reservada do jardim, onde um banco de madeira estava estrategicamente posicionado sob a sombra de uma árvore. Algum problema, Sr. Barreto? Perguntou Bruno. Parecendo levemente preocupado, Cláudio indicou o banco, e os dois se sentaram. Por alguns segundos, o magnata ficou em silêncio, como se buscasse as palavras certas. Ontem, quando você mencionou sua mãe, disse que ela desapareceu quando você era pequeno. O que exatamente aconteceu? Bruno franziu a testa, claramente desconfortável com o assunto. Foi complicado. Eu era muito novo, então não lembro de muitos detalhes. Minha mãe, ela simplesmente saiu de casa um dia e nunca mais voltou. Fui parar em um orfanato depois disso. E seu pai? Ele nunca tentou procurá-la. Cláudio continuou, tentando não demonstrar a urgência de suas perguntas. Nunca soube quem ele era. Minha mãe nunca falou sobre ele. As respostas de Bruno apenas aumentavam as coincidências. O perfil de sua história se encaixava com o que ele sabia sobre Tatiana e Lucas Henrique. Cláudio se inclinou para a frente, observando cada reação do jovem, cada movimento, como se estivesse procurando por algo que confirmasse suas suspeitas. Né? E essa melodia? Cláudio insistiu. É a segunda vez que ouço você assobiando algo que me parece muito familiar. Bruno deu de ombros, um sorriso pequeno e melancólico surgindo em seus lábios. É só algo que ficou na minha cabeça. Minha mãe cantava essas músicas para mim. Acho que mesmo depois de tanto tempo. Não conseguia esquecer. Cláudio sentiu um aperto no peito.
A possibilidade de estar diante de Lucas Henrique parecia cada vez mais real, mas ele precisava de provas. Não podia se deixar levar apenas por sentimentos e memórias. Entendo, respondeu Cláudio, finalmente recostando-se no banco. É curioso como algumas coisas nunca nos deixam. Não importa o quanto tentemos esquecer. Bruno concordou em silêncio, sem saber que aquelas palavras carregavam um peso muito maior para Cláudio. De volta ao escritório, Cláudio pegou o cartão do detetive e discou o número indicado. Após algumas trocas de palavras formais, marcou um encontro para aquela mesma tarde. Ele sabia que sua decisão de investigar Bruno poderia trazer respostas que mudariam sua vida para sempre, mas o desejo de saber a verdade era mais forte que o medo. Na reunião, o detetive, um homem experiente chamado Augusto Mendes, ouviu atentamente o relato de Cláudio. Quero que investigue um dos meus funcionários. Um jovem chamado Bruno. Preciso saber de onde ele veio, onde cresceu, e se há alguma conexão com a região onde minha esposa desapareceu? Augusto levantou uma sobrancelha, intrigado. Entendo. É algo pessoal, imagino. Cláudio apenas assentiu, mantendo o olhar fixo no detetive. Apenas descubra tudo o que puder. Quero respostas o mais rápido possível. Nos dias que se seguiram, Cláudio tentou manter a calma enquanto aguardava as primeiras atualizações de Augusto. Sua relação com Bruno permaneceu cordial, mas ele agora observava cada detalhe com atenção redobrada. Começou a notar pequenos traços no jovem que lhe pareciam incrivelmente familiares. A maneira como ele franzia a testa ao se concentrar, o sorriso meio de lado, até mesmo certos gestos com as mãos. Essas semelhanças, embora sutis, eram suficientes para alimentar sua suspeita e sua esperança. Certa tarde, enquanto Cláudio revisava documentos em seu escritório, o telefone tocou. Era Augusto. Senhor Barreto, tenho algumas informações preliminares. Não são conclusivas ainda, mas acho que vale a pena discutirmos pessoalmente. O tom cauteloso do detetive deixou Cláudio em alerta. Ele marcou um encontro imediatamente, sentindo que as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar ao desligar o telefone. Cláudio olhou pela janela mais uma vez. Bruno estava lá fora, limpando folhas caídas com um rastelo, alheio à tempestade de emoções que causava em seu patrão. Se você for mesmo quem eu penso que é, Cláudio refletiu, então finalmente posso encontrar paz. Cláudio dirigiu até o escritório do detetive Augusto Mendes na manhã seguinte. A ansiedade o consumia, mas ele sabia que precisava manter a compostura. As informações preliminares que o detetive havia prometido poderiam confirmar ou desmentir suas suspeitas, e ele não estava preparado para nenhum dos cenários. O escritório de Augusto era simples, mas funcional. A mesa de madeira escura estava repleta de pastas, papéis e um computador com a tela acesa. O detetive, um homem de meia idade com um olhar atento e voz calma, indicou uma cadeira para Cláudio e sentou-se à sua frente com uma pasta nas mãos. Senhor Barreto, como mencionei no telefonema, consegui levantar algumas informações iniciais sobre Bruno, começou Augusto, abrindo a pasta e organizando os papéis. Ainda não temos tudo, mas há algumas coisas que chamaram minha atenção. Cláudio inclinou-se para a frente, as mãos cruzadas no colo, mantendo a expressão impassível apesar da tensão evidente. Continue, disse ele, a voz baixa e controlada. Pelo que descobri até agora, Bruno cresceu em um orfanato no interior de Minas Gerais. Foi encontrado por uma família local quando tinha cerca de 6 ou 7 anos, vagando sozinho por uma estrada rural. Ele não tinha documentos, apenas um cobertor com as iniciais LH, bordadas. Cláudio sentiu o coração disparar. Ele sabia o que aquelas iniciais significavam. Lucas Henrique. O orfanato registrou ele como Bruno por não haver outro nome disponível. A família que o encontrou não pôde adotá-lo formalmente e o entregou ao sistema de assistência social. O curioso é que o local onde ele foi encontrado fica a poucos quilômetros de onde sua esposa desapareceu. Cláudio ficou em silêncio por alguns instantes, tentando processar as informações. As peças começavam a se encaixar, mas ele ainda precisava de mais provas. E quanto à mãe, ele mencionou que sua mãe desapareceu quando era pequeno. Perguntou Cláudio, buscando mais detalhes. Augusto balançou a cabeça. Não há registro de quem seria a mãe, e Bruno aparentemente não tem muitas lembranças claras desse período.
Ele disse a algumas pessoas no orfanato que sua mãe cantava para ele à noite, mas nunca deu detalhes sobre ela. A menção das canções fez Cláudio fechar os olhos por um breve momento. As coincidências eram perturbadoras demais para serem ignoradas. Mas ele ainda não podia confiar apenas em suposições. Continue investigando. Quero saber tudo, absolutamente tudo sobre ele, ordenou Cláudio, levantando-se. Augusto assentiu, recolhendo os papéis. Pode deixar, Sr. Barreto. Avisarei assim que tiver mais informações. Naquela tarde, Cláudio voltou para casa com a mente ainda mais tumultuada. Ele precisava encontrar uma forma de conversar com Bruno sem levantar suspeitas. Decidiu observá-lo de perto, na esperança de que algo mais surgisse. Enquanto isso, Bruno, alheio à investigação, continuava seu trabalho no jardim. Em um momento de pausa, sentou-se em um banco para descansar. Observando as flores que ele mesmo havia cuidado, ele parecia em paz. Mas Cláudio sabia que aquele jovem carregava um passado tão desconhecido quanto o seu próprio. Decidido a se aproximar, Cláudio foi até ele, tentando adotar um tom casual. Você tem feito um ótimo trabalho aqui, Bruno. O jardim nunca esteve tão bonito. Bruno levantou a cabeça, surpreso com o elogio. Obrigado, Sr. Barreto. Tento cuidar bem do que faço. Acho que é o mínimo. Cláudio sorriu levemente, sentando-se ao lado do jovem. Me diga uma coisa, Bruno. Você nunca pensou em buscar mais informações sobre sua família? Descobrir quem foi sua mãe? Talvez. Bruno suspirou, desviando o olhar para o horizonte. Muitas vezes, quando eu era mais novo, queria entender por que ela me deixou. Mas com o tempo, percebi que talvez fosse melhor assim. Não queria me apegar a algo que talvez nunca encontrasse. Cláudio sentiu um nó na garganta. Ele entendia o sentimento de perda. Mas o que mais o intrigava era a aceitação resignada de Bruno. Ainda assim, às vezes, o passado tem formas estranhas de nos alcançar, disse Cláudio, mais para si mesmo do que para Bruno. Bruno não respondeu, mas o silêncio entre os dois foi suficiente para transmitir algo mais profundo naquela noite. Cláudio vasculhou novamente os álbuns de fotografia, fixando-se em imagens de Lucas Henrique. Havia uma foto específica em que Lucas, com cerca de 5 anos, segurava um pequeno carrinho de brinquedo, sorrindo timidamente para a câmera. Cláudio comparou mentalmente aquela imagem com o rosto de Bruno. A semelhança era inegável. De repente, algo o fez parar. Ele percebeu que o mesmo carrinho ainda estava guardado na caixa com os pertences de Lucas. Decidiu mostrá-lo a Bruno no dia seguinte, para ver se aquilo desencadearia alguma memória. Na manhã seguinte, Cláudio encontrou Bruno no jardim, como de costume. Ele carregava a caixa com cuidado, chamando o jardineiro para se juntar a ele em um dos bancos. Tenho algo que quero lhe mostrar, disse Cláudio, abrindo a caixa e retirando o pequeno carrinho. Bruno olhou para o brinquedo por alguns segundos, franzindo a testa. Acho que já vi isso antes, murmurou ele. Pegando o carrinho nas mãos, Cláudio prendeu a respiração. Onde? Perguntou ele, tentando conter a ansiedade. Bruno balançou a cabeça, confuso. Não sei. É como se fosse uma lembrança distante, sabe? Algo que está lá, mas que eu não consigo alcançar completamente. As palavras de Bruno deixaram Cláudio em um misto de esperança e frustração. Ele sabia que estava perto da verdade, mas ainda precisava de algo mais concreto para ter certeza. A ansiedade de Cláudio crescia a cada momento. A reação de Bruno ao pequeno carrinho havia sido o suficiente para convencer o magnata de que estava no caminho certo. Mesmo sem uma resposta definitiva, algo dentro dele dizia que aquele jovem era Lucas Henrique. Agora, ele precisava de provas concretas. Naquela tarde, Cláudio encontrou-se novamente com Augusto Mendes, o detetive. Eles se reuniram no discreto escritório de Augusto, e a atmosfera era de urgência. Augusto, o que você descobriu até agora me deu uma direção. Mas não é o suficiente. Quero provas sólidas, testes, documentos, tudo o que puder encontrar, disse Cláudio, com um tom mais impaciente do que o habitual. O detetive acenou com a cabeça, pegando um caderno para anotar os próximos passos. Eu já estou verificando a possibilidade de um teste de DNA. Senhor Barreto, precisamos apenas de amostras suas e de Bruno. Será a forma mais direta de confirmar qualquer conexão familiar. Cláudio suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Ele sabia que um teste de DNA era inevitável,
Mas conseguir a amostra de Bruno sem levantar suspeitas seria um desafio. E quanto à mãe dele, há alguma pista nova sobre ela? Perguntou Cláudio. Augusto consultou seus arquivos antes de responder. Infelizmente, não há registros concretos sobre a identidade da mãe. Tudo o que temos é o relato de Bruno sobre ela. Mas as lembranças dele são muito vagas, ainda assim, ainda. Estou investigando hospitais e clínicas na região onde ele foi encontrado. Pode levar algum tempo. Cláudio assentiu, frustrado, mas determinado. Faça o que for necessário, mas encontre algo. Nos dias seguintes, Cláudio tentou agir com normalidade, embora estivesse cada vez mais atento a Bruno. Observava o jardineiro de longe, prestando atenção em cada detalhe, os gestos, os traços de personalidade, até mesmo as expressões faciais que, em sua mente, se assemelhavam às de Lucas Henrique. Enquanto isso, Augusto trabalhou rapidamente para conseguir uma amostra de DNA de Bruno sem que o jovem percebesse. Utilizando uma xícara usada por ele em um dos intervalos de trabalho, o detetive conseguiu o material necessário para o teste. Senhor Barreto, agora precisamos esperar pelos resultados. Deve levar alguns dias, informou Augusto durante uma ligação. A espera era torturante para Cláudio. Ele passava horas trancado em seu escritório, revisitando fotos e lembranças de Lucas Henrique e Tatiana. Cada nova descoberta sobre Bruno parecia confirmar suas suspeitas, mas ainda faltava um momento decisivo. Certa manhã, enquanto Cláudio revisava documentos em sua mesa, Bruno apareceu no escritório para entregar um relatório sobre a manutenção do jardim. Ele parecia descontraído, mas havia algo em sua postura que chamou a atenção de Cláudio. Bruno, sente-se um momento, pediu Cláudio, indicando uma cadeira diante da mesa. Bruno hesitou, mas acabou obedecendo. Você está se saindo muito bem aqui, sabia? Não é fácil encontrar alguém com tanto cuidado e dedicação ao trabalho, comentou Cláudio. Tentando criar uma atmosfera amigável, Bruno sorriu, visivelmente lisonjeado. Obrigado, Sr. Barreto. Eu sempre gostei de cuidar de plantas. Acho que elas têm uma calma que falta no resto do mundo. Cláudio ficou em silêncio por alguns segundos, analisando as palavras do jovem. Aquela maneira de ver o mundo, aquela sensibilidade, lembrava muito Tatiana. Me diga uma coisa, Bruno. Você já pensou em sair daqui, buscar algo maior? Perguntou Cláudio, inclinando-se levemente para a frente. Bruno riu, balançando a cabeça. Sinceramente, não. Eu gosto da tranquilidade daqui. Acho que já tive agitação suficiente na vida. A resposta deixou Cláudio ainda mais intrigado. Ele sabia que havia um mistério maior por trás daquele jovem, e cada palavra só aumentava sua determinação de descobrir a verdade. Naquela tarde, Augusto ligou com uma notícia que fez o coração de Cláudio disparar. Sr. Barreto, temos os resultados do teste de DNA. Cláudio segurou o fôlego, sentindo um misto de esperança e medo. E então? Perguntou ele, a voz tensa. É muito cedo para uma conclusão completa, mas os primeiros indicadores mostram que há uma alta probabilidade de parentesco. Precisamos validar com mais exames, mas o senhor está no caminho certo. Cláudio sentiu as pernas fraquejarem e precisou se sentar. A confirmação parcial era o suficiente para abalar seu mundo. Ele fechou os olhos, tentando absorver a informação. Bruno era mesmo Lucas Henrique. Se fosse verdade, ele finalmente estaria prestes a recuperar o que havia perdido. Continue com os exames. Quero certeza absoluta, disse ele ao detetive antes de desligar. Naquela noite, Cláudio observou Bruno da janela de seu escritório. O jovem estava terminando de organizar as ferramentas no galpão e, como sempre, assobiava uma melodia familiar. Cada vez mais, Cláudio sentia que o destino havia trazido Bruno até ele por um motivo. Enquanto se preparava para ir dormir, Cláudio fez uma promessa silenciosa. Se Bruno realmente fosse Lucas Henrique, ele faria tudo ao seu alcance para reconstruir a família que Vera Lúcia havia destruído. O som da melodia familiar ecoava mais uma vez pelos jardins da mansão, assobiada despreocupadamente por Bruno, enquanto ele ajustava uma treliça para as plantas trepadeiras. Cláudio, observando de longe, sentiu-se consumido pela mistura de nostalgia e ansiedade que o vinha acompanhando nos últimos dias. A confirmação parcial do teste de DNA deixara pouco espaço para dúvidas, mas ele sabia que um mistério maior ainda rondava os acontecimentos daquela manhã fatídica.
20 anos atrás, determinado a desenterrar cada detalhe, Cláudio voltou a focar em outro elo da cadeia de eventos, sua irmã, Vera Lúcia. Ela sempre fora uma presença ambígua em sua vida, alguém que oscilava entre apoio e ressentimento. Desde o desaparecimento de Tatiana e Lucas Henrique, Vera parecia ter assumido um papel de consolo. Mas com o tempo, Cláudio começou a perceber que havia algo de estranho em seu comportamento. Naquela tarde, Cláudio decidiu convidar Vera Lúcia para um almoço em um restaurante reservado, sob o pretexto de querer conversar sobre assuntos de família. A irmã chegou pontualmente, como sempre impecável em seu estilo, vestindo um conjunto elegante que refletia sua personalidade meticulosa. "Cláudio, meu querido, há quanto tempo não almoçamos juntos?", disse ela, abraçando-o com uma animação cuidadosamente ensaiada. "Pois é, Vera, achei que já estava na hora de colocarmos a conversa em dia", respondeu ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. Os dois sentaram-se em uma mesa discreta no canto do restaurante, longe dos olhares curiosos. Após alguns minutos de conversa casual, Cláudio decidiu abordar o assunto de forma sutil. "Tenho pensado muito no passado ultimamente", começou ele, mexendo na taça de vinho, "especialmente no que aconteceu com Tatiana e Lucas." Vera Lúcia, que estava prestes a levar uma garfada à boca, congelou por um breve momento antes de recuperar a compostura. "Ah, Cláudio, eu sei o quanto isso ainda te afeta. Foi uma tragédia tão inexplicável." Cláudio inclinou-se levemente para a frente, fixando o olhar na irmã. "Você nunca achou estranho o desaparecimento?" "Quero dizer, nunca sentiu que havia algo errado?" Vera forçou um sorriso, mas havia uma tensão palpável em sua expressão. "Claro que sim, Cláudio. Todos sentimos. Mas, às vezes, precisamos aceitar que algumas respostas nunca chegam." Cláudio notou a maneira como ela desviava o olhar e tocava o colar em seu pescoço. Um hábito que ele sabia surgir sempre que ela estava desconfortável. "E se essas respostas estivessem mais perto do que imaginamos?", insistiu Cláudio, sua voz agora mais firme. Vera Lúcia riu nervosamente. "O que você quer dizer com isso?" "Apenas uma hipótese", disse ele, recostando-se na cadeira. "Tenho investigado algumas coisas." De volta à mansão, Cláudio revisitou antigas correspondências de Vera Lúcia, que ele havia guardado após a morte dos pais. Entre os papéis, encontrou registros financeiros que pareciam não fazer sentido, transferências e pagamentos feitos pouco antes e depois do desaparecimento de Tatiana e Lucas Henrique. Algo estava errado. Ele entregou os documentos ao detetive Augusto Mendes, que prometeu investigar. Dias depois, Augusto voltou com informações que trouxeram um peso insuportável para Cláudio. "Senhor Barreto, essas transações que o senhor me entregou foram feitas para contas no nome de pessoas associadas a atividades ilícitas. Além disso, há registros de que Vera Lúcia esteve em contato frequente com um homem chamado César Fernandes, que tem um histórico de envolvimento com fraudes e sequestros." Cláudio sentiu o estômago revirar. "Está me dizendo que minha irmã pode estar envolvida?", perguntou ele com um tom de incredulidade. "Não posso afirmar isso ainda, mas há indícios suficientes para aprofundarmos a investigação", respondeu Augusto. No jantar daquela noite, Cláudio mal conseguia esconder sua inquietação. Bruno, sentado ao longe, conversava animadamente com outros funcionários. Alheio à tempestade de emoções que consumia o patrão, Cláudio não parava de pensar em Vera Lúcia. Ele não queria acreditar que sua própria irmã pudesse ter algo a ver com o desaparecimento de Tatiana e Lucas Henrique, mas as evidências começavam a apontar para essa direção. Ele decidiu que precisava confrontá-la novamente, mas desta vez com mais firmeza. No dia seguinte, Cláudio convidou Vera Lúcia para ir até a mansão. Quando ela chegou, foi recebida com um sorriso falso, enquanto Cláudio escondia sua raiva crescente. "Precisamos conversar, Vera. Há coisas que não estão se encaixando", começou ele, fechando a porta do escritório atrás dela. "Do que você está falando?" "Cláudio", perguntou Vera, com um tom de irritação. Cláudio colocou sobre a mesa os documentos que Augusto havia descoberto. "Quero que me explique isso. Essas transações, essas conexões, o que você tem a ver com César Fernandes?" Vera Lúcia empalideceu, mas rapidamente tentou recuperar o controle. "Isso é um absurdo, Cláudio.
Você realmente acha que eu teria algo a ver com... Não minta para mim! Gritou Cláudio, batendo com força na mesa. O grito ecoou pelo escritório. E por um momento, o silêncio tomou conta do ambiente. Vera Lúcia olhou para o irmão com uma mistura de medo e raiva, mas não disse nada. Cláudio respirou fundo, tentando recuperar o controle de suas emoções. Só quero a verdade, Vera. Nada mais. Vera. Lúcia desviou o olhar, mas não respondeu. Cláudio sabia que ela estava escondendo algo e estava disposto a ir até o fim para descobrir o que era. O confronto com Vera Lúcia havia deixado Cláudio em um estado de alerta absoluto. Ela não negou as evidências, mas também não ofereceu explicações satisfatórias. Sua hesitação e o nervosismo óbvio reforçavam a suspeita de que ela estava profundamente envolvida em algo sombrio. Cláudio não podia se dar ao luxo de esperar. Ele precisava agir antes que ela tentasse encobrir ainda mais a verdade. Na manhã seguinte, enquanto Vera Lúcia estava distraída conversando com Marta, Cláudio ligou para Augusto Mendes. Augusto, minha irmã está escondendo algo. Eu preciso de respostas. E preciso rápido. Você consegue investigar mais sobre esse tal César Fernandes, o detetive, sempre calmo e metódico? Respondeu com firmeza. Vou colocar minha equipe nisso imediatamente, Sr. Barreto. Além disso, estou cruzando dados sobre os registros financeiros e possíveis locais onde Tatiana possa ter sido vista após o desaparecimento. Pode levar alguns dias, mas vamos chegar a alguma coisa. Cláudio agradeceu e desligou. Ele sentia que estava em um ponto sem retorno, mas não havia outra escolha. Enquanto isso, Bruno continuava alheio ao turbilhão de emoções que tomava conta da mansão. Ele havia notado que Cláudio parecia mais distante e pensativo nos últimos dias, mas acreditava que era algo relacionado aos negócios. Em uma tarde ensolarada, enquanto cuidava de um canteiro próximo à varanda, Bruno encontrou Cláudio observando-o novamente. O olhar fixo do patrão o deixou desconfortável, mas ele tentou manter a conversa leve. Está gostando do trabalho no jardim, Sr. Barreto? Perguntou Bruno, limpando as mãos no avental. Cláudio esboçou um leve sorriso, mas não respondeu imediatamente. Ele se aproximou, tirando do bolso uma foto antiga de Lucas Henrique. Bruno, você reconhece este garoto? Perguntou Cláudio, estendendo a foto. Bruno pegou a foto com cuidado e franziu a testa enquanto a observava. Não sei. Parece familiar, mas não tenho certeza. Cláudio observou cada microexpressão no rosto de Bruno. O jovem parecia confuso, mas havia algo em seu olhar, uma centelha de reconhecimento que ele não conseguia explicar. Ele é meu filho, Lucas Henrique. Desapareceu há 20 anos. Bruno devolveu a foto, visivelmente abalado. Sinto muito, Sr. Barreto. Deve ter sido horrível. Foi, respondeu Cláudio, com sinceridade. Mas, às vezes, sinto que o destino tem formas estranhas de colocar as coisas no lugar. Bruno não respondeu. Ele parecia desconfortável com o rumo da conversa, e logo pediu licença para continuar seu trabalho. Cláudio o observou se afastar, com a sensação de que havia tocado em algo importante. 2 dias depois, Augusto ligou com uma atualização que mudaria tudo. Sr. Barreto, descobrimos algo crucial. César Fernandes tem um histórico de envolvimento com crimes de extorsão e sequestro durante o período em que Tatiana desapareceu. Ele estava na mesma região onde sua esposa foi vista pela última vez. Além disso, há evidências de que ele recebeu grandes quantias de dinheiro transferidas por sua irmã, Vera Lúcia. Cláudio sentiu o sangue ferver. Isso significa que ela estava envolvida desde o início. Ela sabia onde Tatiana e Lucas estavam o tempo todo. Augusto tentou manter a calma diante da explosão de emoções do cliente. Precisamos ter cuidado, Sr. Barreto. Não podemos acusá-la diretamente sem provas conclusivas. Ainda estou rastreando os últimos passos de César Fernandes. Com sorte, poderemos localizar pessoas que estavam envolvidas na operação na época. Cláudio respirou fundo, tentando controlar a raiva. Faça isso. Eu quero respostas, Augusto. Quero que ela pague por tudo. Mais tarde naquela noite, Cláudio revisitou os antigos pertences de Lucas Henrique. Procurando algo que pudesse desencadear mais lembranças em Bruno, ele encontrou uma pulseira de prata com o nome Lucas gravado. Era um presente que Tatiana havia dado ao filho em seu aniversário de 5 anos. Na manhã seguinte, Cláudio levou a pulseira até Bruno.
que estava organizando ferramentas no galpão. Bruno, você já viu isso antes? Perguntou Cláudio, mostrando a pulseira. Bruno arregalou os olhos, tocando a peça com cuidado. Parece familiar. É estranho, mas sinto que já usei algo assim. Cláudio sentiu um arrepio percorrer seu corpo. A cada dia, as peças do quebra-cabeça pareciam se encaixar mais. É uma pulseira do meu filho, explicou Cláudio. Ele a usava antes de desaparecer. Bruno engoliu em seco, claramente perturbado. É estranho. Eu sinto que já estive aqui antes. Sabe, é como se algumas coisas dessa casa despertassem algo em mim, mas não consigo explicar. Cláudio sabia que estava perto da verdade. Tudo indicava que Bruno era Lucas Henrique, mas ele precisava de um último elemento para confirmar suas suspeitas. No dia seguinte, Augusto ligou com uma notícia ainda mais chocante. Senhor Barreto, encontramos uma mulher que afirma ter informações sobre Tatiana. Ela está em uma clínica isolada nos arredores de São Paulo. Parece que foi resgatada de uma situação de risco há muitos anos, mas sofreu traumas graves e perdeu parte da memória. Cláudio ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Você acha que pode ser ela? Perguntou ele com a voz trêmula. Há uma boa chance, senhor. Pelas descrições, ela tem características que batem com as de sua esposa. Recomendo que o senhor vá vê-la. Cláudio sabia que não podia ignorar aquilo. Ele estava mais perto do que nunca de desvendar toda a verdade. Cláudio passou a noite inteira sem dormir. As informações de Augusto sobre a mulher na clínica isolada o deixaram em estado de nervos. A ideia de que Tatiana pudesse estar viva, mas perdida em algum lugar por tanto tempo, misturava alívio e dor. Ele estava mais perto da verdade, mas isso também significava confrontar o passado com todas as suas feridas. No café da manhã, Cláudio mal tocou na comida. Seu olhar fixo na xícara de café era um reflexo da tempestade interna que vivia. Marta, sua secretária, notou o comportamento atípico do patrão. Senhor Barreto, está tudo bem? Precisa de algo? Perguntou ela com cuidado. Cláudio ergueu os olhos, respirou fundo e balançou a cabeça. Estou bem, Marta. Apenas muitas coisas na cabeça. Sabia que precisava lidar com a situação sozinho, pelo menos por enquanto. Mais tarde, naquele mesmo dia, Cláudio decidiu fazer uma visita surpresa à Vera Lúcia. Ele precisava confrontá-la novamente, mas desta vez, com o peso das informações que Augusto havia descoberto. A casa de Vera era elegante, mas excessivamente decorada, quase como se ela precisasse reafirmar constantemente seu status. Cláudio tocou a campainha e a irmã atendeu com sua habitual expressão de falsa hospitalidade. Cláudio, que surpresa! Entre, por favor. Ele entrou sem dizer uma palavra, observando o ambiente com um olhar crítico. Depois de alguns momentos de silêncio, ele se virou para Vera, que parecia desconfortável com sua presença inesperada. Vera, quero conversar sobre o que aconteceu com Tatiana e Lucas. Começou ele, sem rodeios. Vera tentou manter a compostura, mas Cláudio percebeu a tensão em seus ombros. Cláudio, já falamos sobre isso tantas vezes. Não sei o que mais posso dizer. Cláudio cruzou os braços, fixando o olhar nela. E sobre César Fernandes? O que você pode me dizer sobre ele? O nome pareceu atingir Vera como um golpe. Seus olhos se arregalaram por um breve instante, antes de ela desviar o olhar. César Fernandes. Não faço ideia de quem seja. Cláudio deu um passo à frente, deixando sua voz mais firme. Não minta para mim. Vera, eu tenho provas das transferências de dinheiro que você fez para ele. Quero saber o que você estava tramando naquela época. Vera recuou, visivelmente abalada, mas ainda tentando se defender. Você está me acusando de algo, Cláudio. Depois de tudo que fiz por você. Depois de ficar ao seu lado quando Tatiana desapareceu. A ficar ao meu lado. Cláudio soltou uma risada amarga. Ou usar minha dor para encobrir o que você fez. Vera abriu a boca para responder, mas nada saiu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cláudio viu a hesitação no rosto dela, a luta interna para decidir entre continuar mentindo ou admitir a verdade. Não vou descansar até descobrir tudo, Vera. Se você tem algo a dizer, é melhor falar agora. Mas ela não disse nada. Apenas se afastou lentamente, evitando o olhar do irmão. Cláudio deixou a casa com o coração pesado.
mas com a convicção de que estava no caminho certo. De volta à mansão, Cláudio encontrou Bruno trabalhando no galpão. Ele parecia distraído, quase perdido em pensamentos. Cláudio aproveitou o momento para se aproximar. "Tudo bem, Bruno? Você parece pensativo", comentou Cláudio. Bruno olhou para ele, hesitando por um instante antes de responder. "Não sei, Sr. Barreto. Esses últimos dias têm sido estranhos. É como se algo estivesse despertando em mim. Mas não consigo entender o que é." Cláudio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Pode ser o passado tentando voltar, Bruno. Às vezes, as coisas que enterramos encontram um jeito de ressurgir." Bruno ficou em silêncio, claramente refletindo sobre as palavras de Cláudio. "Talvez", disse ele, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Naquela noite, Augusto ligou novamente, desta vez com notícias mais reveladoras. "Senhor Barreto, consegui mais informações sobre a mulher na clínica. Ela foi resgatada de um cativeiro há muitos anos, mas estava em um estado tão crítico que demorou para se recuperar. Os médicos acreditam que ela sofreu um trauma severo, o que pode explicar a perda de memória." Cláudio sentiu o peito apertar. "Você acha que é Tatiana? Ainda não posso afirmar com certeza, mas a descrição física bate com o que sabemos. Eu já organizei uma visita para o senhor amanhã." Cláudio agradeceu. Desligou o telefone e sentou-se em sua poltrona, encarando o vazio. A ideia de finalmente encontrar Tatiana, depois de tantos anos, era avassaladora. Ele sabia que, se fosse mesmo ela, ainda havia muitas perguntas sem resposta. Na manhã seguinte, Cláudio se preparou para a visita à clínica. Cada passo até o carro parecia pesado. Como se carregasse 2 décadas de dor em seus ombros, ele dirigiu em silêncio, focado apenas no que estava por vir. Quando chegou, foi recebido por uma enfermeira que o conduziu até um pequeno jardim nos fundos da clínica. Lá, sentada em um banco, estava a mulher que poderia ser Tatiana. Ela estava de costas, mas Cláudio reconheceu imediatamente a postura, os ombros ligeiramente arqueados, o jeito de inclinar a cabeça ao olhar para o céu. Seu coração disparou, e ele sentiu as pernas tremerem enquanto se aproximava. "Tatiana", chamou ele quase num sussurro. A mulher virou-se lentamente, e seus olhos encontraram os dele. Por um instante, parecia que o tempo havia parado. "Cláudio", respondeu ela, com a voz hesitante, mas familiar. Cláudio caiu de joelhos diante dela, incapaz de conter as lágrimas. Ele havia encontrado Tatiana. Cláudio não conseguiu se mover por longos segundos. Ele continuava ajoelhado, olhando para o rosto de Tatiana como se estivesse vendo um fantasma. Sua mente tentava processar o impossível. Depois de 2 décadas de luto, ali estava ela, viva, diante dele. Tatiana parecia confusa. Seus olhos, embora familiares, carregavam um vazio que Cláudio não reconhecia. Ela tocou levemente o rosto dele, como se também estivesse tentando confirmar que ele era real. "Cláudio, é você mesmo?", perguntou ela com a voz trêmula. "Sou eu, Tatiana, sou eu." As palavras saíram em um sussurro quebrado. Ele segurou as mãos dela, sentindo o calor que tanto havia imaginado nos anos de solidão. Uma enfermeira aproximou-se, respeitosa, mas com um tom de urgência. "Senhor Barreto, por favor, lembre-se de que a paciente ainda está em recuperação. Situações emocionais podem ser desestabilizadoras." Cláudio assentiu, mas não soltou as mãos de Tatiana. Como você está viva? Onde esteve todos esses anos?", perguntou ele, a voz carregada de emoção. Tatiana olhou para ele com uma expressão de dor e confusão. "Eu não lembro de tudo. É como um borrão. Apenas flashes. Eu correndo, alguém me segurando. Lucas." A menção do nome de seu filho fez seu rosto se contorcer em um misto de angústia e esperança. Cláudio sentiu o coração apertar. "Lucas está vivo, Tatiana. Ele cresceu. Ele está aqui." Os olhos de Tatiana se encheram de lágrimas. "Lucas, meu menino, onde ele está?" "Ele está comigo, Tatiana. Preciso que você volte para casa, para que possamos reunir nossa família novamente." A enfermeira interveio novamente, desta vez com um tom mais firme. "Senhor Barreto, será melhor se a senhora Tatiana voltar ao quarto para descansar."
A visita já foi bastante intensa. Cláudio relutou, mas sabia que a enfermeira estava certa. Ele se despediu com um beijo na testa de Tatiana, prometendo que voltaria para buscá-la em breve. Eu vou te tirar daqui, Tatiana. Vamos reconstruir nossa família. Ela assentiu, ainda confusa, mas com um leve sorriso de esperança. De volta à mansão, Cláudio mal conseguiu conter suas emoções ao ver Bruno trabalhando nos jardins. O jovem notou o patrão e acenou com a cabeça, mas Cláudio se aproximou rapidamente. Bruno, preciso falar com você. É importante. Bruno parou o que estava fazendo e virou-se para encará-lo, intrigado com a urgência no tom de Cláudio. O que aconteceu, Sr. Barreto? Cláudio hesitou por um momento. Ele sabia que essa conversa mudaria tudo. Bruno, eu fui ver uma mulher hoje. Ela estava desaparecida há muitos anos. Acho que ela é a sua mãe. Bruno deu um passo para trás, surpreso. Minha mãe, como assim? Cláudio colocou a mão no ombro de Bruno, tentando transmitir calma. Eu preciso que você confie em mim. Há coisas sobre o seu passado que estão se conectando ao meu. A mulher que eu vi hoje se chama Tatiana. Ela é minha esposa, desaparecida há 20 anos. E, Bruno, eu acredito que você seja meu filho, Lucas Henrique. As palavras pairaram no ar como uma bomba. Bruno piscou várias vezes, tentando absorver o que acabara de ouvir. O que é isso? Isso não faz sentido. Eu cresci em um orfanato, Sr. Barreto. Minha mãe desapareceu quando eu era criança. Eu sei que é difícil de entender, mas tudo aponta para isso. Seu passado, suas memórias, até os objetos que você reconheceu aqui na casa. Fiz um teste de DNA e os resultados indicam que somos parentes. Bruno ficou em silêncio, respirando pesadamente. Então, você está dizendo que tudo que eu conheci era uma mentira, que minha mãe... Não foi uma mentira, Bruno. Foi tirado de você. Alguém tirou você de nós. E eu vou descobrir quem fez isso. Bruno passou a mão pelos cabelos, claramente abalado. Ele se afastou alguns passos, olhando para o chão como se procurasse respostas ali. Eu não sei o que pensar. Não precisa pensar em tudo agora. Só quero que você venha comigo quando for buscar Tatiana. Ela precisa ver você. Bruno hesitou, mas por fim assentiu lentamente. Eu vou, mas... Isso ainda não parece real para mim. Cláudio o abraçou, surpreendendo tanto o jovem quanto a si mesmo. Obrigado, Bruno. Vamos descobrir a verdade juntos. Mais tarde naquela noite, Cláudio conversou novamente com Augusto, compartilhando os detalhes de sua visita a Tatiana. Algo que ainda não faz sentido, Augusto. Quem está por trás disso? Quem poderia ter causado tanto sofrimento à minha família? Continuo investigando César Fernandes. Senhor Barreto, tenho certeza de que ele é uma peça-chave nesse quebra-cabeça. E há uma possibilidade de que sua irmã, Vera Lúcia, esteja mais envolvida do que imaginamos. Cláudio apertou o punho, sentindo a raiva crescer novamente. Se Vera estiver por trás disso, ela vai pagar por tudo. Na manhã seguinte, Cláudio recebeu um telefonema inesperado. Era da clínica onde Tatiana estava internada. Senhor Barreto, precisamos que o senhor venha o mais rápido possível. Algo aconteceu. O coração de Cláudio disparou, sem pensar duas vezes. Ele pegou as chaves do carro e dirigiu até a clínica. Ao chegar, foi recebido por um médico que o levou ao quarto de Tatiana. Ela teve um avanço significativo em suas memórias, Senhor Barreto. Lembrou de nomes, lugares e de algo crucial. Uma mulher que estava envolvida no que aconteceu com ela. Cláudio parou na porta, sentindo o peso das palavras do médico. Uma mulher? Quem? Tatiana virou a cabeça lentamente em direção a ele, seus olhos cheios de determinação. Vera, Lúcia. As palavras atingiram Cláudio como um golpe. Sua própria irmã estava envolvida na destruição de sua família. A revelação de Tatiana ecoava na mente de Cláudio enquanto ele dirigia de volta para casa. O nome de Vera Lúcia como cúmplice, ou talvez como arquiteta, do desaparecimento de Tatiana, e Lucas Henrique era quase insuportável. A dor da traição misturava-se à raiva crescente. Mas ele sabia que precisava manter a calma. Havia muito em jogo. Ao chegar à mansão, Cláudio encontrou Bruno sentado em um banco próximo ao jardim. O jovem parecia perdido em pensamentos. Ainda digerindo a possibilidade de ser Lucas Henrique, Cláudio aproximou-se devagar, sentando-se ao lado dele.
Você parece preocupado, comentou Cláudio. Tentando suavizar a conversa, Bruno suspirou e olhou para o horizonte. Não é fácil aceitar que tudo o que eu sabia sobre minha vida pode ser mentira. Se o que você diz for verdade, eu sou outra pessoa. Cláudio colocou uma mão no ombro do jovem, tentando transmitir confiança. Eu sei que é muita coisa para processar. Mas você tem o direito de saber quem é e... Eu preciso de você, Bruno. Sua mãe precisa de você. Bruno ficou em silêncio por alguns momentos antes de finalmente perguntar. Como ela está? Cláudio respirou fundo. Ela está frágil, mas se lembra de você? O nome dela era tudo o que ela conseguiu segurar durante esses anos. Quando eu disse que você estava vivo, ela chorou como se o mundo tivesse sido devolvido a ela. Os olhos de Bruno ficaram marejados, mas ele rapidamente desviou o olhar. Eu vou com você. Quero vê-la. Cláudio assentiu, sentindo um alívio profundo. No dia seguinte, Cláudio e Bruno seguiram juntos para a clínica onde Tatiana estava internada. O ambiente era calmo, quase sereno, mas o coração de Cláudio batia acelerado. Ele segurava a mão de Bruno enquanto caminhavam pelos corredores. Quando chegaram ao quarto de Tatiana, Cláudio abriu a porta devagar. Ela estava sentada à beira da cama, olhando pela janela. Ao ouvir o som da porta, virou-se, e seus olhos se fixaram imediatamente em Bruno. Tatiana cobriu a boca com as mãos, suas lágrimas escorrendo sem controle. Lucas, sua voz saiu baixa, quase como um sussurro. Bruno ficou imóvel, olhando para ela. Algo em seus olhos parecia se conectar com uma memória enterrada. Ele deu um passo à frente. Hesitando. Mãe, as palavras saíram com dificuldade, mas foram suficientes para quebrar a distância entre os dois. Tatiana levantou-se e correu em direção a ele, envolvendo-o em um abraço apertado. Bruno retribuiu, finalmente deixando as lágrimas caírem. Cláudio observava a cena com lágrimas nos olhos. 20 anos de separação e sofrimento começavam a se dissolver naquele momento. Eu sabia que você estava vivo. Tatiana repetia enquanto segurava o rosto de Bruno com as mãos. Nunca deixei de acreditar. Bruno não conseguia falar, mas seu abraço dizia tudo. Ele finalmente sentia que pertencia a algum lugar, mesmo que ainda fosse difícil aceitar completamente sua nova identidade. Após o reencontro, Tatiana foi liberada da clínica sob a supervisão de Cláudio, que providenciou tudo para que ela fosse levada de volta à mansão. Bruno permaneceu ao lado da mãe durante todo o trajeto, ouvindo fragmentos de histórias que ela conseguia lembrar. Ao chegarem à mansão, Tatiana parou na entrada, observando o lugar que ela não via há tanto tempo. Está tudo tão igual, mas ao mesmo tempo, tão diferente, comentou ela, com um sorriso tímido. Cláudio segurou sua mão. Você está em casa agora. Vamos reconstruir tudo juntos. Tatiana assentiu. Mas havia uma sombra em seu olhar. Ainda há algo que precisamos resolver, Cláudio. Ele sabia exatamente do que ela estava falando. Naquela noite, Cláudio reuniu Tatiana e Bruno na sala de estar. O ambiente, antes cheio de memórias dolorosas, agora parecia aquecido pela presença deles. Precisamos conversar sobre o que aconteceu, começou Cláudio. Olhando para Tatiana, ela respirou fundo antes de começar a falar. O que eu me lembro é confuso, mas algumas coisas estão claras. Vera Lúcia estava por trás de tudo. Ela sempre teve inveja de nós, da nossa família, e ela queria acabar com isso. Bruno ficou em choque ao ouvir o nome de Vera. A sua irmã. Ela fez isso com vocês, comigo. Tatiana assentiu, as lágrimas enchendo seus olhos. Ela contratou homens para me separar de vocês, não sei como. Mas Lucas foi levado de mim naquela noite. Eu escapei por pouco, mas fui encontrada por estranhos e levada para longe. Passei anos tentando me recuperar. Mas algo dentro de mim sempre dizia que eu precisava voltar. Cláudio sentiu o sangue ferver ao ouvir o relato. Eu sabia que ela estava envolvida, mas ouvir isso da sua boca, ela vai pagar por tudo. Tatiana colocou a mão sobre a de Cláudio, tentando acalmá-lo. Eu quero justiça, Cláudio, mas não podemos perder o que construímos agora. Bruno, por outro lado, estava visivelmente abalado. Ela destruiu minha vida. Eu preciso entender por quê. Cláudio olhou para ele, sentindo uma mistura de orgulho e tristeza.
E vamos descobrir, filho, juntos. Bruno pareceu absorver o peso da palavra filho. Pela primeira vez, ele olhou para Cláudio e Tatiana. E pela primeira vez, sentiu que fazia parte de algo maior. Na manhã seguinte, Cláudio acionou Augusto Mendes mais uma vez. Augusto, temos o nome, temos os motivos e temos o testemunho de Tatiana. Quero que reúna todas as provas que puder contra Vera Lúcia. Dessa vez ela não vai escapar, Augusto. Do outro lado da linha, respondeu com determinação. Deixe comigo, senhor Barreto. Vamos fazer isso do jeito certo. Cláudio desligou o telefone, sentindo-se mais determinado do que nunca. Ele sabia que a batalha contra sua irmã não seria fácil, mas pela primeira vez em 20 anos, ele sentia que a justiça estava ao seu alcance. A presença de Tatiana na mansão trouxe uma nova energia para o lugar. Pela primeira vez em anos, Cláudio sentia que sua casa estava cheia de vida novamente. O reencontro com Bruno, agora confirmado como Lucas Henrique, era um marco que começava a dissipar as sombras do passado. Ainda assim, os sentimentos de todos estavam à flor da pele. E a reconstrução da família não seria algo simples. Na manhã seguinte, Cláudio encontrou Bruno sentado no jardim, olhando para o céu. Ele parecia perdido em pensamentos, com a pulseira de prata que Cláudio lhe dera no dia anterior em sua mão. Não conseguiu dormir? Perguntou Cláudio, sentando-se ao lado dele. Bruno suspirou e deu de ombros. Não é isso, é só difícil de processar. Em um momento, eu era só um jardineiro tentando ganhar a vida. E agora, de repente, sou seu filho. Cláudio sorriu levemente, entendendo a confusão do jovem. Eu sei que não é fácil. Nem para mim é. Passei 20 anos imaginando onde você estava, se estava vivo. E agora você está aqui, bem diante de mim. Bruno olhou para ele, com uma expressão mais suave. É estranho, apesar de tudo. Sinto que me conecto com você, com minha mãe. É como se algo dentro de mim soubesse disso o tempo todo. Cláudio colocou uma mão firme no ombro do filho. E sabe o que importa agora? Que estamos juntos. Vamos superar tudo isso juntos. Bruno assentiu, e os dois ficaram em silêncio, compartilhando aquele momento de reconexão. Na sala de estar, Tatiana estava sentada com Marta, sua fiel secretária, que não conseguia conter as lágrimas ao vê-la viva. Senhora Barreto, eu nunca pensei que veria esse dia. O senhor Cláudio sofreu tanto, mas agora tudo parece estar se encaixando. Tatiana segurou as mãos de Marta com força. Não foi fácil para nenhum de nós, Marta. Mas agora que estou aqui, quero reconstruir o que foi perdido. Nesse momento, Bruno entrou na sala, ainda com a pulseira no pulso. Tatiana abriu um sorriso caloroso ao vê-lo, mas percebeu a hesitação nos passos do filho. Lucas. Ela hesitou ao usar o nome. Desculpe, ainda estou tentando me acostumar. Bruno balançou a cabeça. Pode me chamar assim, acho que, aos poucos, estou começando a me acostumar também. Tatiana se levantou e o abraçou novamente. Como se quisesse recuperar o tempo perdido. Quero conhecer você melhor, filho. Tudo o que você passou, tudo o que você viveu. Bruno parecia emocionado, mas também nervoso. Acho que ainda estou tentando entender isso tudo, mas estou disposto a tentar. Cláudio entrou logo depois, observando a cena com um sorriso contido. Ele sabia que reconstruir aqueles laços levaria tempo, mas aquele era o primeiro passo. Enquanto isso, Augusto Mendes continuava sua investigação sobre Vera Lúcia e César Fernandes. Ele ligou para Cláudio no início da tarde com uma atualização importante. Senhor Barreto, estou seguindo uma nova pista sobre os envolvidos no desaparecimento de sua esposa e filho. Descobrimos registros de uma propriedade que era utilizada por César Fernandes na época, e há indícios de que Vera Lúcia estava diretamente ligada às operações realizadas lá. Cláudio apertou os punhos enquanto ouvia. Você tem provas suficientes para confrontá-la? Ainda não, mas estamos muito perto. Precisamos de mais uma peça no quebra-cabeça, e acredito que a senhora Tatiana possa nos ajudar com informações adicionais. Cláudio olhou para Tatiana, que estava conversando com Bruno, e sentiu um peso no coração. Ele sabia que pedir a ela para reviver aquele trauma seria doloroso, mas era necessário. Vou conversar com ela. Prepare tudo o que precisar. Quero que isso acabe logo. Naquela noite,
Cláudio reuniu Tatiana e Bruno no escritório. Ele explicou o que Augusto havia descoberto e o papel crucial que Tatiana poderia desempenhar para encerrar a investigação. Tatiana, sei que vai ser difícil para você, mas precisamos de todos os detalhes que você conseguir lembrar. O que aconteceu naquela noite, quem você viu, tudo. Tatiana respirou fundo, segurando as mãos de Cláudio com força. Eu farei o que for preciso para proteger nossa família. Ela começou a relatar o que conseguia lembrar. Vera estava estranha naquela noite. Ela insistiu para que eu saísse de casa com Lucas. Disse que havia algo importante que eu precisava ver. Quando chegamos ao lugar, fomos atacados. César estava lá, mas também havia outras pessoas que não reconheci. Cláudio a interrompeu, com o rosto contorcido de raiva. Vera te atraiu para uma armadilha. Sim, ela dizia coisas horríveis, que eu não merecia ter a família que tinha. Depois disso, tudo ficou confuso. Fui separada de Lucas e levada para outro lugar. Não sei como consegui escapar, mas lembro de correr por uma estrada escura antes de desmaiar, Bruno, que ouvia tudo em silêncio. Parecia cada vez mais abalado. Ela destruiu tudo, murmurou ele, com os olhos baixos. Cláudio tocou o ombro do filho. Ela não vai destruir mais nada. No dia seguinte, Augusto entregou a Cláudio as provas finais de que Vera Lúcia havia financiado as ações de César Fernandes. A rede estava prestes a se fechar. Cláudio sabia que era hora de confrontar sua irmã pela última vez. A manhã seguinte amanheceu fria e silenciosa, como se a própria mansão pressentisse o confronto iminente. Cláudio passou horas se preparando para a conversa definitiva com Vera Lúcia. As provas reunidas por Augusto Mendes eram contundentes, mas ele sabia que lidar com sua irmã seria mais emocional do que qualquer batalha judicial. No escritório, Tatiana e Bruno sentaram-se ao lado de Cláudio, compartilhando a tensão que pairava no ar. Você está certo disso? Perguntou Tatiana, segurando a mão dele. Cláudio assentiu, o olhar fixo na pasta de documentos sobre a mesa. Não há mais espaço para dúvidas. Ela precisa encarar o que fez. Bruno, ainda tentando processar as revelações sobre sua tia, balançou a cabeça lentamente. Ela não vai admitir fácil. Pessoas como ela nunca assumem o que fizeram. Então vamos garantir que ela não tenha escolha, respondeu Cláudio, firme. Poucas horas depois, Vera Lúcia chegou à mansão. Aparentemente despreocupada, Cláudio havia pedido para ela vir com urgência, sem revelar o motivo. Ela entrou no escritório com sua habitual pose de superioridade, mas hesitou ao ver Tatiana e Bruno ali. Que reunião de família interessante, comentou Vera, tentando parecer casual. Sobre o que é isso? Cláudio apontou para a cadeira diante da mesa. Sente-se, Vera. Precisamos conversar. Ela ergueu uma sobrancelha, mas obedeceu, ajustando a bolsa com elegância exagerada antes de se sentar. Tudo bem, Cláudio. Qual é o drama desta vez? Cláudio abriu a pasta de documentos, espalhando as provas sobre a mesa. Transferências bancárias, registros de propriedades e o relatório detalhado de Augusto Mendes. Isso é o drama, Vera. Essas são as evidências de que você foi responsável pelo sequestro de Tatiana e Lucas. O rosto de Vera empalideceu por um breve instante, mas ela rapidamente recuperou a compostura, soltando uma risada nervosa. Que absurdo é esse? Você realmente acha que eu faria algo assim? Não acho, Vera. Eu tenho certeza, retrucou Cláudio, levantando-se da cadeira. Você usou César Fernandes e outras pessoas para destruir minha família, por inveja, por ódio e por puro egoísmo. Tatiana interveio, sua voz tremendo de emoção. Você me atraiu para aquela noite, Vera. Foi você quem fez isso comigo, quem separou Lucas de mim, como você pôde. Vera desviou o olhar, mas a pressão em torno dela era palpável. Bruno, do outro lado da sala, cruzou os braços e falou com a voz carregada de raiva. Você tirou tudo de mim, minha mãe, meu pai, minha infância. E por quê? Para quê? Vera finalmente explodiu. Porque vocês tinham tudo, gritou ela, levantando-se da cadeira. Tudo que eu sempre quis e nunca tive. Cláudio sempre foi o favorito, o bem-sucedido, o perfeito. Tatiana era a mulher ideal. E Lucas? Ela parou, respirando fundo. Lucas era o filho que eu nunca pude ter. Cláudio cerrou os punhos, lutando para controlar a raiva. E isso justificava destruir nossas vidas.
Vera soltou uma risada amarga, seus olhos brilhando com um misto de arrependimento e desafio. Eu não planejei que as coisas fossem tão longe, mas quando percebi o que havia feito, era tarde demais. E francamente, Cláudio, você sempre foi tão cego para as pessoas ao seu redor. Não era difícil enganar você. Tatiana avançou alguns passos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não tem ideia do que eu passei, do que Lucas passou. Eu tentei resolver as coisas, gritou Vera desesperada. Mas César, ele me chantageou. Ele ameaçou me expor. Cláudio bateu na mesa com força, fazendo Vera se calar. Chega de desculpas, Vera. Você destruiu uma família inteira e agora vai pagar por isso. Antes que Vera pudesse responder, 2 policiais entraram no escritório. Acompanhados por Augusto Mendes, Vera Lúcia Barreto, a senhora está sendo presa por sequestro, falsificação de documentos e tentativa de homicídio, anunciou Augusto, enquanto um dos policiais se aproximava para algemá-la. Vera olhou para Cláudio com um misto de ódio e desespero. Você vai me trair assim? Somos família, Cláudio. Cláudio a encarou com firmeza, a dor evidente em seus olhos. Você destruiu nossa família, Vera. Não há mais espaço para perdão. Enquanto era levada pelos policiais, Vera continuava a gritar, mas suas palavras já não importavam mais. O peso de 2 décadas de sofrimento finalmente começava a ser aliviado. Após a saída de Vera, o silêncio tomou conta do escritório. Tatiana sentou-se no sofá, exausta, enquanto Bruno permanecia de pé, ainda processando tudo. Cláudio se aproximou da esposa, segurando suas mãos. Acabou, Tatiana, finalmente acabou. Ela assentiu, um sorriso fraco surgindo em seu rosto. Não importa o que aconteceu. Cláudio, o importante é que estamos juntos agora. Bruno aproximou-se dos 2, hesitante. Cláudio estendeu a mão para o filho, e Bruno a segurou, finalmente permitindo que um sorriso surgisse em seu rosto. Vocês me deram algo que eu achei que nunca teria. Uma família. Cláudio olhou para Tatiana e depois para Bruno, sentindo uma paz que há muito tempo parecia inalcançável. Vamos reconstruir tudo juntos. A prisão de Vera Lúcia deixou um vazio difícil de preencher. Mesmo diante da justiça feita, a mansão Barreto, agora repleta de Tatiana e Bruno, finalmente parecia ter recuperado parte da vida que perdera ao longo dos anos. No entanto, as cicatrizes deixadas pelas ações de Vera ainda estavam presentes, e todos precisavam enfrentar as consequências emocionais do que haviam descoberto. Naquela manhã, Cláudio, Tatiana e Bruno estavam reunidos na sala de estar. O ambiente, embora acolhedor, ainda carregava um clima de reflexão. Ainda não consigo acreditar que minha própria irmã foi capaz disso, disse Cláudio, quebrando o silêncio. Ele segurava uma xícara de café, mas seu olhar estava perdido. 20 anos. E ela conseguiu enganar a todos. Tatiana, sentada ao lado dele, colocou a mão sobre a dele. A dor que ela nos causou é imensurável. Mas agora precisamos olhar para frente. Temos uma chance de recomeçar. Cláudio, Bruno, do outro lado da sala, parecia distante. Ele estava sentado em uma poltrona, olhando para o vazio com uma expressão pensativa. E quanto a mim, disse ele finalmente, como eu recomeço, toda a minha vida foi uma mentira. Não sou quem pensei que era. Cláudio se levantou e foi até ele, colocando uma mão firme em seu ombro. Você é meu filho, Bruno. Sempre foi. O que aconteceu não define quem você é. Bruno ergueu os olhos para o pai, sentindo a sinceridade em suas palavras. Talvez, mas ainda é difícil aceitar. Tatiana levantou-se e sentou-se ao lado do filho, segurando suas mãos. Nós vamos te ajudar, Lucas. Vamos reconstruir nossa família, um passo de cada vez. O jovem assentiu, emocionado, mas ainda com um longo caminho para percorrer em seu coração. Enquanto isso, Augusto Mendes continuava trabalhando nos desdobramentos do caso. Ele havia garantido que todas as provas contra Vera Lúcia fossem entregues às autoridades. E César Fernandes, o cúmplice principal dela, também estava sendo procurado. Cláudio recebeu uma ligação de Augusto no início da tarde. Senhor Barreto, tenho notícias sobre César Fernandes. Ele foi localizado em outro estado,
Mas está tentando negociar uma delação premiada para reduzir sua sentença? Cláudio respirou fundo, sentindo a raiva voltar. E o que ele quer em troca? Ele pretende revelar mais nomes envolvidos no esquema. Pelo que sabemos, Vera Lúcia não agiu sozinha em certos momentos. Cláudio apertou o telefone com força. Faça o que for necessário, Augusto. Quero que cada pessoa envolvida pague por isso. Pode deixar comigo, senhor. Vamos até o fim. Cláudio desligou e ficou parado no escritório por alguns minutos. Olhando para as fotos antigas de sua família que agora adornavam a estante, ele sabia que a justiça estava sendo feita, mas a sensação de perda ainda era pesada. À noite, a família decidiu jantar junta na grande sala de jantar da mansão. Era a primeira vez que faziam isso desde o retorno de Tatiana, e o momento carregava um significado especial. Tatiana, com um sorriso tímido, observou Cláudio e Bruno interagirem. É estranho, disse ela, estar aqui de novo, depois de tanto tempo. Cláudio segurou a mão dela com um sorriso reconfortante. Estamos reconstruindo, Tatiana. E isso é só o começo. Bruno olhou para os dois, ainda hesitante, mas parecia mais à vontade do que antes. É bom ter algo assim de novo. O jantar seguiu com conversas leves e um clima que, embora ainda carregasse as sombras do passado, já começava a refletir a esperança de dias melhores. Na manhã seguinte, Bruno foi até o escritório de Cláudio. O jovem parecia decidido, embora ainda carregasse traços de insegurança. Pai, começou ele, hesitando antes de continuar. Quero saber mais sobre nossa família. Quero entender tudo o que perdi. Cláudio sorriu, sentindo orgulho do filho. É claro, filho. Vou te mostrar tudo o que puder. Os dois passaram horas revisitando álbuns de fotos, documentos e histórias que Cláudio guardava com carinho. Bruno ouvia atentamente, absorvendo cada detalhe como se estivesse redescobrindo partes de si mesmo. Tatiana, ao passar pelo escritório, observou os dois juntos e sentiu uma onda de emoção. Era como se, finalmente, o que fora destruído estivesse sendo reconstruído, peça por peça. Enquanto isso, a prisão de Vera Lúcia era amplamente noticiada. O nome dos Barreto estava em todas as manchetes. Mas Cláudio havia ordenado que sua equipe de relações públicas lidasse com o impacto. Para ele, o mais importante era proteger sua família, Tatiana. No entanto, não conseguia evitar se sentir vulnerável. Cláudio, será que algum dia vamos conseguir deixar tudo isso para trás? Perguntou ela, enquanto estavam sentados juntos na sala de estar. Ele a abraçou, firme, mas com ternura. Sim. Tatiana, vamos construir algo novo, algo que ninguém pode tirar de nós. Ela assentiu, encostando a cabeça no ombro dele. Bruno, que observava de longe, sentiu uma pequena fagulha de esperança. Pela primeira vez em sua vida, ele via a possibilidade de ter algo que sempre desejou, mas nunca soube como alcançar. Um lar. Os dias que se seguiram trouxeram uma calmaria incomum à mansão Barreto. A vida começava a se estabilizar, mas as marcas deixadas por 2 décadas de sofrimento ainda estavam presentes. Cada um na família tinha sua própria batalha interna a enfrentar, mesmo enquanto tentavam se reconstruir como unidade. Tatiana, por exemplo, ainda sentia a fragilidade emocional de tudo o que havia vivido. Durante uma tarde ensolarada, ela caminhava pelos jardins com Bruno, ou melhor, Lucas Henrique. O jovem parecia mais à vontade na casa, mas Tatiana percebia a inquietação que ele carregava. Você está se adaptando bem? Perguntou ela enquanto observavam as flores que ele mesmo havia plantado antes de saber quem realmente era. Bruno suspirou, parando ao lado de um canteiro de rosas. É difícil. Às vezes parece que estou vivendo a vida de outra pessoa. Uma parte de mim sente que não pertence a esse lugar, mas outra parte sente que sempre esteve aqui. Tatiana tocou o braço dele com carinho. Eu também sinto isso, quando voltei para esta casa. Tudo parecia tão familiar, mas ao mesmo tempo, tão distante. Acho que precisamos de tempo para nos reencontrarmos, Lucas. Ele olhou para ela hesitante. Lucas, ainda parece estranho para mim. E tudo bem. Você não precisa apressar nada. Seja quem você quiser ser, no seu tempo. O jovem sorriu levemente, tocado pelas palavras da mãe. Enquanto isso, Cláudio dedicava suas energias para encerrar definitivamente os resquícios do passado sombrio.
Ele e Augusto Mendes estavam em contato constante. Acompanhando os desdobramentos da prisão de Vera Lúcia e a busca por César Fernandes, uma tarde, Augusto apareceu pessoalmente na mansão para conversar com Cláudio. Eles se reuniram no escritório, onde Cláudio revisava contratos empresariais, mas rapidamente deixou tudo de lado para ouvir as atualizações. Senhor Barreto, temos novidades sobre César Fernandes. Ele finalmente concordou em cooperar totalmente com as investigações. A delação dele revelou o nome de mais 2 pessoas envolvidas no esquema orquestrado por Vera Lúcia. Cláudio fechou os punhos, sentindo a raiva reacender. E quem são eles? 2 cúmplices dela, um advogado que ajudou a encobrir as transferências ilegais e um capanga que participou diretamente no sequestro. Ambos já estão sendo procurados. Cláudio assentiu, tentando manter a calma. E Vera, alguma chance de ela tentar se safar dessa? Augusto sorriu de forma contida. Não desta vez, temos provas suficientes para mantê-la atrás das grades por muito tempo. Cláudio agradeceu. Mas a conversa com Augusto trouxe à tona algo que ele vinha tentando evitar. O sentimento de traição profunda que ainda o consumia. Naquela noite, Cláudio se sentou com Tatiana na varanda. Observando a luz das estrelas, eles costumavam fazer isso antes do desaparecimento dela. E o momento trouxe memórias de um tempo mais simples. Parece que estamos voltando ao que éramos. Mas não exatamente, comentou Tatiana, apoiando a cabeça no ombro de Cláudio. Nada será exatamente igual. Tatiana, mas talvez seja melhor assim. Aprendemos a valorizar coisas que antes dávamos por garantidas. Tatiana olhou para ele, com um sorriso triste. E quanto a você, está conseguindo lidar com tudo isso? Com Vera? Cláudio demorou a responder. É difícil. Ainda me pergunto como ela pôde fazer isso conosco. Mas ao mesmo tempo, sinto que finalmente estamos nos livrando desse peso. Tatiana apertou sua mão. O que importa agora é que estamos juntos. Vera não pode mais nos machucar. Na manhã seguinte, Bruno decidiu explorar a casa em busca de mais conexões com seu passado. Ele encontrou o antigo quarto de Lucas Henrique, ainda preservado como um santuário silencioso. As paredes estavam decoradas com desenhos e pôsteres de personagens infantis, e uma pequena estante de livros continha histórias que ele não se lembrava de ter lido, mas que de alguma forma pareciam familiares. Ele pegou um livro, sentando-se na cama. Enquanto observava cada detalhe, foi então que Cláudio apareceu na porta, observando o filho em silêncio antes de entrar. Esse era o seu quarto, disse Cláudio, com um sorriso nostálgico. Bruno olhou para ele, segurando o livro nas mãos. É estranho. Eu não lembro de nada disso, mas parece que eu deveria lembrar. Cláudio sentou-se ao lado dele. Você não precisa se forçar, filho. As memórias vêm com o tempo, e se não vierem, está tudo bem. O importante é o que construiremos daqui para frente. Bruno olhou para o pai, sentindo um calor que ele não sabia que poderia existir. Obrigado, pai. As palavras, embora simples, carregavam um peso emocional para ambos. Era a primeira vez que Bruno o chamava assim de forma consciente, e Cláudio sentiu os olhos marejarem, enquanto a família Barreto se reerguia. Os desdobramentos do caso de Vera Lúcia ainda eram acompanhados de perto por Cláudio e Augusto. Uma audiência inicial estava marcada para breve, e Cláudio sabia que o confronto final com sua irmã seria inevitável. No entanto, pela primeira vez em 20 anos, ele sentia que estava no controle. A dor do passado ainda estava lá, mas agora ela era um lembrete de que ele tinha algo pelo que lutar. Sua família, Tatiana, Bruno e Cláudio jantaram juntos naquela noite. O clima era mais leve, e as risadas começaram a preencher a mansão novamente. Acho que estamos indo bem, comentou Tatiana, olhando para os dois. Estamos, respondeu Cláudio, com um sorriso sincero. E isso é só o começo. A audiência inicial de Vera Lúcia aproximava-se rapidamente, e com ela, o clima na mansão Barreto tornava-se cada vez mais carregado. Cláudio, determinado a enfrentar o passado de forma definitiva, revisava com Augusto Mendes os detalhes das provas contra sua irmã. Ele sabia que, embora as evidências fossem esmagadoras, Vera era astuta e poderia tentar escapar das consequências. Na manhã da audiência, Cláudio reuniu Tatiana e Bruno no escritório. Hoje vamos encerrar essa história.
Ele olhou para os dois, sua expressão grave, mas cheia de determinação. Quero que saibam que, independente do que aconteça, estamos juntos. Tatiana assentiu, segurando a mão dele. Não precisamos temer mais nada, Cláudio. O pior já passou, Bruno. Embora visivelmente nervoso, demonstrava uma força inesperada. Se ela tentou destruir tudo o que tínhamos, hoje ela vai ver que não conseguiu. Cláudio sorriu, orgulhoso do filho. Vamos juntos, como uma família. O tribunal estava lotado naquela manhã. Jornalistas cercavam o prédio, ansiosos por mais detalhes sobre o escândalo envolvendo uma das famílias mais poderosas do país. Cláudio, Tatiana e Bruno entraram juntos, enfrentando os flashes das câmeras e os sussurros da multidão. Vera Lúcia já estava no tribunal, sentada ao lado de seu advogado, com um semblante que oscilava entre arrogância e preocupação. Quando viu Cláudio e sua família entrarem, seus olhos brilharam de raiva. Mas ela não disse nada. A audiência começou com a apresentação das provas pelo promotor. As transferências bancárias, o envolvimento de César Fernandes e o depoimento de Tatiana formavam um caso sólido contra Vera. Tatiana foi chamada ao banco de testemunhas. Seu relato foi preciso e emocional, trazendo lágrimas a muitos presentes. Durante 20 anos, eu fui silenciada, separada do meu filho e da minha família. Mas hoje, quero que todos saibam que a verdade finalmente veio à tona. Vera, do outro lado da sala, evitava olhar diretamente para Tatiana quando chegou a vez de Cláudio falar. Ele manteve a calma, mas suas palavras foram incisivas. Minha irmã destruiu o que havia de mais precioso para mim. Minha esposa, meu filho, minha paz. Hoje estamos aqui para garantir que ela responda por seus atos. O advogado de Vera tentou minimizar as acusações, argumentando que sua cliente também fora manipulada por César Fernandes. Mas a narrativa não convenceu. Finalmente, Vera foi chamada para falar. Ela hesitou, olhando para Cláudio com um misto de desdém e arrependimento. Eu cometi erros, sim, admitiu ela com a voz firme, mas nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Tudo o que fiz foi motivado por uma vida inteira sendo colocada de lado, vivendo à sombra de Cláudio. Cláudio revirou os olhos, mas permaneceu em silêncio, deixando o tribunal decidir. Horas depois, o juiz anunciou que Vera seria formalmente indiciada por sequestro, falsificação de documentos e outros crimes relacionados. Ela seria mantida sob custódia até o julgamento. Quando a sentença foi lida, Vera finalmente olhou para Cláudio, mas ele desviou o olhar, como se estivesse deixando para trás a última ligação com o passado sombrio. Na saída do tribunal, a família Barreto enfrentou novamente os jornalistas. Cláudio, ao lado de Tatiana e Bruno, fez uma breve declaração. Hoje é um dia de justiça, mas também de renovação. Nossa família passou por momentos difíceis, mas agora estamos prontos para olhar para o futuro. Tatiana e Bruno assentiram, transmitindo a mesma mensagem de esperança. Naquela noite, de volta à mansão, a família sentou-se ao redor da mesa de jantar. O clima era mais leve, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Sabe o que percebi hoje? Disse Bruno, enquanto mexia na comida. Apesar de tudo, somos mais fortes agora. Tatiana sorriu, orgulhosa do filho. Você está certo, Lucas. O que vivemos nos mostrou o quanto somos resilientes. Cláudio levantou sua taça de vinho. A Vera tentou destruir nossa família, mas, no fim, ela só nos deixou mais unidos. E isso ninguém pode tirar de nós. Os três brindaram, selando o início de um novo capítulo em suas vidas. Com o desfecho da audiência e a prisão de Vera Lúcia, a família Barreto começava a se reerguer de forma definitiva. O silêncio que antes pairava sobre a mansão agora era preenchido por conversas, risadas tímidas e o som do cotidiano, algo que Cláudio acreditava nunca mais vivenciar. Tatiana dedicava seus dias a redescobrir a casa e reconectar-se com antigas memórias. Ela frequentemente era vista no quarto que antes pertencera a Lucas, reorganizando livros, dobrando roupas antigas ou apenas sentada na cama, contemplando o passado. É como se cada objeto aqui guardasse um pedaço da nossa história, comentou ela uma manhã, enquanto mostrava a Bruno um álbum de fotos. Eu costumava folhear isso com você antes de dormir, Bruno. Ou melhor, Lucas Henrique,
Observava as imagens com atenção. Ele via uma versão mais jovem de si mesmo, abraçado à mãe ou rindo ao lado do pai. Parece outra vida, disse ele, com um sorriso melancólico. Mas talvez seja a hora de aceitar que essa também é minha história. Tatiana sorriu, emocionada. Você é a prova de que o que é verdadeiro sempre encontra um caminho de volta. Enquanto isso, Cláudio se dedicava a reorganizar os negócios da família. Os impactos do escândalo envolvendo Vera Lúcia ainda ecoavam na imprensa, mas ele estava determinado a restaurar a reputação dos Barreto. Em uma tarde, ele recebeu Augusto Mendes para discutir os próximos passos relacionados ao caso. Sr. Barreto, agora que Vera está sob custódia e César Fernandes colaborou, o julgamento será apenas uma formalidade. A justiça está ao seu lado. Cláudio assentiu, mas sua expressão era pensativa. E os outros cúmplices? Eles também responderão por seus crimes. Sim, todos os envolvidos estão sendo investigados. Este caso será encerrado com a devida justiça. Augusto fez uma pausa, observando o semblante de Cláudio. Mas e o senhor? Como está lidando com tudo isso? Cláudio soltou um suspiro profundo. Estou aprendendo a deixar o passado no passado, Augusto. Minha prioridade agora é minha família. O detetive assentiu. Satisfeito com a resposta, naquela noite, a família decidiu sair para jantar fora, algo que não faziam juntos há anos. Escolheram um restaurante tranquilo, longe dos holofotes, onde pudessem aproveitar a companhia um do outro sem interrupções. Durante a refeição, Bruno olhou para os pais, hesitante, mas com uma determinação que parecia crescer a cada dia. Estive pensando, talvez seja a hora de mudar algumas coisas na minha vida. Cláudio ergueu uma sobrancelha, curioso. O que você tem em mente, filho? Bruno deu de ombros, como se ainda estivesse processando a ideia. Quero estudar, construir algo para mim, talvez até trabalhar com você na empresa. Cláudio abriu um sorriso, orgulhoso. Seria uma honra, Lucas, e você terá todo o apoio que precisar. Tatiana segurou a mão do filho. O importante é que você siga o que faz sentido para você. Nós estaremos ao seu lado, nos dias que se seguiram. Bruno começou a integrar-se aos negócios da família. Ele ainda mantinha o cuidado com os jardins, uma atividade que dizia ajudá-lo a pensar, mas também mergulhou nos estudos de administração, com a orientação de Cláudio. A cada passo, ele sentia que encontrava um equilíbrio entre o passado que havia descoberto e o futuro que começava a construir. Em um fim de tarde, enquanto caminhavam juntos pelo jardim, Cláudio e Tatiana pararam para observar Bruno de longe, cuidando de uma fileira de azaleias. Ele está se saindo bem, não acha? Perguntou Tatiana, com um sorriso satisfeito. Cláudio assentiu, cruzando os braços enquanto olhava para o filho. Ele é forte e mais resiliente do que eu imaginava. Tatiana olhou para o marido, percebendo uma expressão de alívio em seu rosto. E você? Como está se sentindo agora? Cláudio respirou fundo, como se deixasse escapar o peso de anos de sofrimento. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estamos inteiros novamente. Tatiana encostou a cabeça no ombro dele, e os dois ficaram em silêncio por alguns minutos, absorvendo a serenidade do momento. Naquela noite, antes de dormir, Bruno encontrou Cláudio no escritório. Ele segurava uma caixa pequena nas mãos, algo que havia encontrado entre os pertences antigos de sua mãe. Não, achei isso no quarto. Acho que você deveria guardar. Cláudio abriu a caixa e viu um pequeno relógio de bolso que pertencia ao avô de Lucas. Ele segurou o objeto por um momento, sentindo uma onda de nostalgia. Este relógio estava com você no dia em que nasceu. Seu avô insistiu para que eu o entregasse a você quando fosse mais velho. Bruno sorriu, emocionado. Então acho que agora ele está no lugar certo. Cláudio colocou a mão no ombro do filho, com os olhos brilhando de orgulho. Sim, está. O sol brilhava forte naquela manhã, iluminando os jardins da mansão Barreto. Era um dia especial, marcado por um sentimento de renovação e esperança. A família estava reunida para um café da manhã no terraço, algo que haviam começado a fazer regularmente desde o retorno de Tatiana. Cláudio olhou ao redor da mesa, observando sua esposa e seu filho. Eles conversavam descontraídos, como se o peso do passado finalmente tivesse dado lugar a um presente mais leve. Ele segurou sua xícara de café com um sorriso discreto.
sentindo-se grato por tudo que haviam superado juntos. "Tenho uma surpresa para vocês", anunciou ele, quebrando o ritmo casual da conversa. Tatiana e Bruno se entreolharam, curiosos. "O que você está tramando, Cláudio?", perguntou Tatiana. Com um sorriso divertido, Cláudio levantou-se, estendendo a mão para que os dois o seguissem. "Venham comigo." Ele os levou até uma área do jardim que estava sendo reformada nas últimas semanas. Lá, um pequeno espaço havia sido transformado em um memorial discreto, mas significativo, com um banco de madeira cercado por flores. No centro, uma placa dourada trazia os nomes de Tatiana e Lucas Henrique, com a frase "Para sempre unidos, contra todas as adversidades." Tatiana levou as mãos à boca, emocionada. "Cláudio, isso é lindo." Bruno tocou levemente a placa com um sorriso sincero. "É mais do que eu poderia pedir." Cláudio os observou, emocionado. "Este lugar é para nós, para lembrar que, mesmo quando tudo parecia perdido, encontramos nosso caminho de volta." Tatiana abraçou o marido, enquanto Bruno os observava com um olhar caloroso. "Acho que este é o início de algo novo", disse Bruno, com uma voz carregada de esperança. Naquela tarde, Bruno decidiu passar um tempo sozinho no jardim, refletindo sobre tudo o que havia mudado nos últimos meses. Ele caminhou pelas trilhas que ele mesmo ajudara a cuidar, sentindo-se finalmente conectado ao lugar que agora chamava de lar. Tatiana o encontrou sentado em um banco, observando o céu. "Pensativo de novo?", perguntou ela, sentando-se ao lado dele. Bruno sorriu, olhando para a mãe, só pensando no quanto tudo mudou e no quanto ainda preciso aprender sobre mim mesmo. Tatiana segurou a mão dele, com um sorriso terno. "Você não precisa descobrir tudo de uma vez. O importante é que agora você tem uma base sólida, uma família que estará sempre aqui por você." Ele assentiu, sentindo o peso das palavras dela. "E isso já é mais do que eu poderia pedir." Enquanto isso, Cláudio estava em seu escritório, revisando documentos de negócios. Ele havia decidido transferir parte de suas responsabilidades para Bruno, preparando o filho para um futuro na empresa da família. Era um gesto que, para ele, simbolizava não apenas confiança, mas também o desejo de construir algo duradouro com o filho que havia recuperado. Quando Bruno entrou no escritório, Cláudio sorriu e gesticulou para que ele se sentasse. "Estava pensando, talvez você devesse assumir um novo projeto na empresa, algo que seja só seu." Bruno ergueu as sobrancelhas, surpreso. "Um projeto?" Cláudio assentiu, passando um envelope para ele. "Este é um dos nossos empreendimentos mais promissores. Quero que você tome a liderança." Bruno abriu o envelope. Olhando os detalhes do projeto com atenção, ele sabia que isso representava uma grande responsabilidade, mas também era uma oportunidade de provar a si mesmo. "Obrigado, pai. Não vou decepcionar você." Cláudio colocou a mão no ombro do filho com um sorriso de orgulho. "Eu sei que não vai, naquela noite." A família decidiu fazer um jantar especial para celebrar o novo começo. A mesa estava cheia de pratos que Tatiana havia preparado, retomando sua paixão pela cozinha, algo que Cláudio sempre adorara nela. "Acho que este é o jantar mais especial que já tivemos", comentou Tatiana, enquanto servia os pratos. "E não será o último", respondeu Cláudio, levantando sua taça para um brinde. "Ao que estamos brindando?", perguntou Bruno, curioso. "À família", disse Cláudio, com um sorriso caloroso. Tatiana e Bruno ergueram suas taças, compartilhando um momento de união que há muito tempo lhes fora negado. Nos dias seguintes, a mansão Barreto parecia finalmente preenchida de vida. As cicatrizes do passado ainda estavam lá, mas não mais como feridas abertas. Elas haviam se transformado em lembranças de uma luta superada, um testemunho da força e resiliência de uma família que, apesar de tudo, encontrou seu caminho de volta. A jornada de Cláudio, Tatiana e Bruno não havia acabado, mas agora eles estavam prontos para enfrentar o futuro juntos, como sempre deveria ter sido.